7 de março de 2026, dia 66 de leitura bíblica. Seguimos. Vamos ler as porções de Números, do capítulo 8 ao 9, até o versículo 23, Marcos 13, do 14 ao 37, Salmos 50 e continuar Provérbios 10. Sábado à noite, vamos fazer essa leitura de hoje. Números, capítulo 8, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e diga-lhe: quando você colocar lâmpadas, seja de tal maneira que as 7 venham a iluminar o espaço diante do candelabro. E Arão fez assim: colocou as lâmpadas para que iluminassem um espaço diante do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor havia mostrado a Moisés. Assim ele fez o candelabro. O Senhor disse a Moisés: separe os levitas do meio dos filhos de Israel e purifique-os. Faça o seguinte para purificá-los: você aspergirá sobre eles a água da expiação, e eles farão passar a navalha sobre todo o corpo deles. Lavarão as suas roupas e se purificarão. A seguir, pegarão um novilho com a sua oferta de cereais, feita da melhor farinha amassada com azeite, e você pegará outro novilho para oferta pelo pecado. Você fará chegar os levitas diante da tenda do encontro e reunirá todos da congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida diante do Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e você sacrificará um dos novilhos para oferta pelo pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Você porá os levitas diante de Arão e diante dos seus filhos e os apresentará por oferta movida ao Senhor. Assim você separará os levitas no meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso, os levitas estarão para fazerem o serviço na tenda do encontro, e você os purificará e os apresentará por oferta movida, porque dentre os filhos de Israel eles me são dados. Eu os tomei para mim em lugar de todo o primeiro filho que nascer do primogênito de cada um dos filhos de Israel, porque é meu todo o primogênito entre os filhos de Israel, tanto os homens como de animais. No dia em que matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e aos seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda do encontro, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, quando os filhos de Israel se aproximarem do santuário. E assim fizeram Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, e Arão os apresentou por oferta movida diante do Senhor, e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso chegaram os levitas para fazerem o serviço da tenda do encontro diante de Arão e de seus filhos, como o Senhor havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Assim lhes fizeram. O Senhor disse ainda a Moisés: isto é o que diz respeito aos levitas, da idade de 25 anos para cima entrarão para fazerem o seu serviço na tenda do encontro. Mas a partir da idade de 50 anos deixarão de estar a serviço e não mais servirão. Porém ajudarão os meus irmãos na tenda do encontro. Tudo que diz respeito ao cargo, no que diz respeito ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim você fará com os levitas quanto aos seus deveres. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai,
no primeiro mês do segundo ano depois da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, vocês celebrarão a Páscoa no tempo determinado. Devem celebrá-la segundo todos os meus estatutos e segundo todos os meus ritos, os seus ritos. Portanto, Moisés disse aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que estavam impuros por terem tocado o cadáver de uma pessoa, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram diante de Moisés e de Arão naquele mesmo dia e lhes disseram: estamos impuros por termos tocado em um cadáver de uma pessoa. Por que havemos de ser privados de nos apresentar a oferta ao Senhor no tempo determinado nos meios dos filhos de Israel? Moisés lhes perguntou: esperem, ouvirei o que o Senhor ordenará a vocês. Então o Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel dizendo: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por causa do contato de um morto ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Devem celebrá-la no dia 14 do segundo mês, no crepúsculo da tarde. Devem comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Não deixarão sobrar nada até a manhã seguinte, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Farão tudo segundo o seu estatuto da Páscoa. Porém, se um homem estiver puro, não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, esse será eliminado do seu povo, porque não apresentou oferta ao Senhor no tempo determinado. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vocês e também quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, deverá celebrá-la segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito. Vocês terão um só estatuto, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã seguinte. Assim acontecia sempre, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel acompanhavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando pela manhã a nuvem seguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas quando a nuvem se erguia, eles partiam. Segundo o mandado do Senhor, acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Marcos, capítulo 13, versículo 14. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte para trás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Olhem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca mais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu,
Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará anjos e reunirá seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam sobre aviso, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que ausentando-se do seu país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontrem vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos. Vigiem. Salmos 50, versículo 1. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador, e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: consagrem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, o meu povo, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelo holocausto que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos. Pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso, como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia e eu o livrarei, e você me glorificará. Mas ao ímpio Deus diz: de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita minhas palavras? Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal, e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas, e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois, nisto vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem os livre
que eu despedace sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício e ações de graça, esse me glorificará. E o que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Provérbios 10, 29 e 30. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína para os que praticam iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Amém, galera. Amém, amém, amém. Dia 7 de março concluído. Dia 66 de leitura bíblica concluído. Muito bom. Top demais. Valeu? Amanhã tem mais. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Daqui a pouco o vídeo está no YouTube. Falou!